O risco do populismo é, de certa forma, filho do risco da negação da política. O que exatamente é a reforma política? No Brasil, nós estamos bastante acostumados a entendê-la sob o ponto de vista daquilo que poderíamos chamar de reforma eleitoral. Ou seja, o sistema eleitoral seria alterado para aprimorar em algum sentido aquilo que nós temos hoje. Existem várias interpretações e várias possibilidades disso. Mas talvez a gente tenha uma pergunta adicional em relação a essa questão da reforma eleitoral. Existem reformas, mudanças, alterações na lógica institucional brasileira que poderia nos levar à compreensão do que seja uma reforma política sem necessariamente passarmos por necessárias aos olhos de muitos alterações no sistema eleitoral? Eu acho que esse é um tema significativamente desafiador, que nos coloca diante de alguns dilemas e algumas questões que por vezes as pessoas talvez não estejam tão atentas para a complexidade disso, e eu gostaria de ouvir de vocês o que nós podemos entender nesse sentido. Eu vou começar com o Milton. Milton, se eu te faço essa provocação, né, reforma política para além de uma alteração no sistema eleitoral, o que efetivamente vem à sua mente diante de tal colocação? A primeira ideia é que nós estamos chegando aos 30 anos da Constituição de 88. E por que isso é importante nessa sua questão, a questão que você levanta? É porque foi a última vez que a agenda democrática esteve presente na discussão brasileira. Toda a discussão sobre um modo de controlar a polis, o modo de controlar o Estado, parou em 88. Em 88, de certa forma, a sociedade brasileira deu-se por satisfeita com o que ali estava. E, evidentemente, que esse é um assunto que jamais pode sair da pauta. Ele nunca está pronto, porque a sociedade não está parada, ela está mudando, ela está evoluindo. Não tinha smartphone em 88, não tinha as redes sociais como temos hoje, várias formas de trabalho não existiam naquela oportunidade e aquela Constituição regulamentava a vida que ela conhecia, muitas vezes olhando para o retrovisor, para evitar problemas do passado, não os desafios do futuro. Então, eu acho que quando você coloca essa questão, eu diria assim, eu poria ela de outra maneira, está na hora de renovar a agenda democrática, com coisas de curtíssimo prazo, que eu tenho certeza que nós vamos falar, porque elas são urgentes e elas precisam estar prontas para as eleições do ano que vem, e coisas de médio e longo prazo, que são essas. São agendas não eleitorais, mas que têm a ver com o controle do Estado, porque faz parte de uma sociedade de 200 milhões de pessoas que disputam o controle do Estado a partir de legítimos interesses. Felipe, como você reage a essa provocação inicial de que talvez a reforma política possa estar além daquilo que se convenciona chamar de reforma eleitoral, e se você concorda com isso, se você conseguiria dar algum exemplo concreto dessa ideia? Eu vejo a reforma política muito como reformas para fortalecer as instituições do Estado, né? E aí, então, não existe uma reforma política. Na verdade, a reforma política é uma série de reformas para aprimorar o bom funcionamento do Estado, porque é o fortalecimento das instituições que garante a democracia, que combate o populismo, que é algo tão trágico na nossa história política. Portanto, quando eu penso em reforma política, eu fico pensando em formas de fortalecer as instituições. E aí nós temos de discutir questões fundamentais, por exemplo, o verdadeiro federalismo, que é uma coisa importantíssima, essa descentralização do poder, devolver poder a estados e municípios. E não é só poder, devolver dinheiro, tirar esse centralismo do Brasil, que é uma coisa muito nefasta, porque o Brasil são várias realidades dentro de uma realidade. Uma questão fundamental da reforma política, me parece, a história do funcionalismo público. Nós precisamos criar essa meritocracia no setor público, nós precisamos ter carreiras de servidores que, apesar do governo mudar, esses servidores ficam, porque eles são os garantidores da continuidade das boas políticas públicas, né? Um dos desastres da nossa história política é a descontinuidade de boas políticas públicas, né? Então, eu acho que são coisas importantes para nós discutirmos como reforma política, porque isso vai fazer com que o Estado seja cada vez mais um prestador de serviço da sociedade do que um sorvedor apenas de recurso dessa sociedade. Vamos tomar então por base essa questão de alterações que obviamente precisam e devem acontecer e que normalmente acontecem a partir
de uma ideia de se olhar para o Congresso Nacional e aquilo que o Congresso conseguiria reproduzir. A sociedade, de uma certa maneira, nos parece bastante distantes do universo do legislativo, no que diz respeito, inclusive, à legitimação necessária a esse poder para que ele cumpra efetivamente as suas reais funções ou para que ele seja visto pela sociedade como um cumpridor dessas funções. Nesse sentido, Milton, o que a gente precisaria seria uma nova forma de enxergar o legislativo ou de uma capacitação extrema da sociedade para que ela, a partir disso, passe a compreender para que servem essas organizações? Eu acho que os dois pontos, e todos eles sob o guarda-chuva do que o Luiz Felipe acaba de falar, que me parece a questão mais importante, que é o fortalecimento das instituições. Até um prêmio Nobel que discute essa questão, dizendo que é mais fácil explicar o desenvolvimento de determinadas nações pelo fortalecimento de suas instituições do que por ganhos de produtividade ou melhorias tecnológicas. Douglas North, nesse caso. Exatamente. Perfeito. Então, esse tipo de situação, quando você se coloca numa sociedade como a nossa, você observa uma sociedade que compreende mal as funções dos poderes, porque não está educada para tanto, está até deseducada sob certo aspecto, e um Congresso que fica ensimesmado porque é estimulado a isso. Quer dizer, as regras do que hoje nós queremos mudar, que são as formas de se chegar ao controle do Estado, estimularam os políticos a buscar a reprodução do seu poder a partir de fortalecimentos internos dessa mesma estrutura, ou seja, fortalecer o município, do município buscar dinheiro do Estado, porque o dinheiro está todo na União, então nomeando cargos, todas essas coisas se explicam aí. Você vai ter que nomear para que o dinheiro possa ser aplicado no Estado, no município, o município vai reproduzir o mandato do deputado, que vai voltar a Brasília, pedir mais cargos, de modo que esse ciclo que não é percebido pela população seja, na verdade, o verdadeiro motor desse controle do Estado. Então, toda essa situação implica numa necessidade muito grande de um certo didatismo para que a sociedade compreenda a importância da política, que tem uma enorme importância. Esse é o outro risco. A gente fala muito do risco do populismo, mas o risco do populismo é, de certa forma, filho do risco da negação da política. Porque a negação da política é talvez a causa que possa levar a isso. Porque boa parte, pega países desenvolvidos como os Estados Unidos, por exemplo, onde boa parte das recomendações que nós estamos dando agora já existem, e mesmo assim aceitam uma eleição de alguém que se diz apolítico, quando na verdade o Trump é candidato à presidência da República desde 86, quando ele competia já internamente no Partido Independente com o Perot para a indicação. Não ganhava, mas já era candidato. Mas incomodava. Candidato. Perfeito. Lógico. Se apresentava. Se apresentava. E se apresentou até agora, sem parar. Não é um novato na política. Perfeitamente. Mas a sociedade o comprou como tal. Ou seja, é muito mais o que a sociedade compra do que efetivamente o que parece ser. Exatamente, perfeitamente. Agora, para essa sociedade entender, quando a gente fala em sociedade, não me parece que a gente esteja falando apenas do cidadão comum. Nós temos um legislativo, por exemplo, que por vezes dá aparências claras de que quer microexecutar. Nós temos um judiciário com semblante claro de que por vezes legisla de maneira absoluta. Como é que eu educo também, ou como é que eu domo essa aparente sensação e essa aparente vontade insana da gente desvirtuar algumas das nossas funções ou desvirtuar alguns dos nossos compromissos com a sociedade ou com as instituições, como você bem observou, Felipe, e o Milton reforçou, dessa necessidade de nós reforçarmos algo que parece que nós mesmos por dentro carcomemos. Olha, nós temos que pensar o seguinte, com a história do Congresso, eu acho que é fundamental o nosso desafio é reaproximar o Congresso da população, daí a importância da responsabilização, do deputado estar pensando no seu eleitor, não na máquina. Hoje o eleitor, a preocupação dele é outra, é com a máquina, é com a emenda, como é que ele atende ao sistema e não ao eleitor. É esse diálogo do eleitor
com o seu representante é fundamental. É fundamental para dar senso de direção, de prioridade. Então, a localidade da política ela é fundamental para que ela reverbere nas políticas estaduais e federais. Então, me parece que é muito importante reatar esse laço da confiança. A democracia não existe sem confiança. Se nós nos desconfiarmos dos nossos representantes, das instituições, não é possível ter um sistema democrático, ou de nós mesmos, né? Com a polaridade que se chegou agora. Então, acho que nós temos de buscar esse diálogo, esse entendimento, essa responsabilização, fiscalização e cobrança. E na parte do judiciário, que você bem colocou, me parece um fenômeno muito momentâneo do vácuo de poder. Porque como esse legislativo está ferido de credibilidade, alguém exerce o poder. E como não há vácuo em política, quem está ocupando esse vácuo hoje é o judiciário. Mas eu acho, Humberto, que tem um ponto fundamental a ser discutido, que é a questão da interpretação das leis. O que não pode existir no Brasil é essa insegurança jurídica, essa história que não é intermitente. Você demite uma pessoa da sua empresa, o processo não acaba nunca. Você tem uma lei que é interpretada por um juiz de primeira instância de uma forma, pelo Ministério Público de outra. Então, isso cria uma enorme insegurança jurídica que só contribui para o descrédito das instituições. Portanto, eu acho que abordar essa questão, aproveitar vamos dizer, esse ativismo do judiciário nesse momento, para colocar limites no sentido até quando você pode interpretar a lei, até que instância essa lei deve ser interpretada e quem é a voz final, ela é fundamental para reduzir essa insegurança jurídica no país. Mas acho que tem um ponto aí importante que o Luiz Felipe fala, que é o seguinte: tudo isso acontece, quando a gente fala desse vácuo, acontece porque há um sistema que induz a isso. E que sistema é esse? É essa forma com que nós elegemos o Congresso através das coligações proporcionais, que cria, como foi dito, é claro, o partido que foi eleito, o partido majoritário das últimas eleições, tinha 70 deputados num Congresso numa Câmara de 513. Então, você força o presidente a criar uma maioria através de coligações, e essas coligações acabam desvirtuando completamente a capacidade de levar um programa de governo. O Mangabeira Unger, que quando foi ministro, inclusive ele deu essa declaração enquanto ministro, ele disse assim que o sistema de governo brasileiro é a pior engenharia jurídica possível para você criar um sistema presidencialista como o nosso. Porque no nosso sistema, o presidente, o executivo legisla e, de fato, aproximadamente 70% das leis têm origem no executivo. Nas 3 esferas, inclusive. Nas 3 esferas. O legislativo fiscaliza e o judiciário governa, pela amplitude de espaços que ele tem para tomar de decisão. Então, você enfrentando, e aí voltando um pouco ao ponto das reformas políticas amplas, mas as eleitorais urgentes, você acabando com as coligações, você vai induzir a formação de um partido eleito junto com o presidente que tenha uma maioria expressiva, não impondo a necessidade de coligações. Claro que os partidos não são homogêneos, eles têm dentro de si divergências, mas é completamente diferente você ter que acertar as divergências internas de partido, que tem lideranças e instâncias, do que ter que montar coligações de 5, 6, 7 partidos no governo, cujo acordo é quase impossível e é diário, né? Essa lógica das coalizões que são formadas para governo, se nós partirmos da ideia de que na reeleição do presidente Fernando Henrique, o partido que conquistou a maior bancada à ocasião foi o PFL, com cerca de 105 deputados, e o PSDB veio logo em seguida com 99. A chapa presidencial era Fernando Henrique e Marco Maciel. Então, um partido partiu de mais, 2 partidos, mas uma união de 2 partidos, partiu de mais de 200 deputados. A partir disso, a despeito dessas dificuldades imensas, concordando contigo no que diz respeito a todo esse posicionamento dos partidos e desse esfacelamento, esse esfarelamento partidário dentro do parlamento, ao mesmo tempo em que isso aconteceu, também houve um desgaste expressivo do termo partido político no Brasil. Há como ressignificar isso e pensar isso de uma maneira que faça com que a sociedade respeite essa organização e entenda essa instituição como algo elementar para a democracia representativa,
Ou isso talvez tenha sido algo que a gente perdeu a ponto de não conseguir mais recuperar? O que há é uma dependência tão grande do partido e do poder que você acabou de citar o caso do PFL. Era o maior partido nacional. Hoje é quase um nanico. Por quê? Porque ficou afastado do poder todos esses anos. Então, os partidos definham quando eles estão distantes do poder. E eles crescem em importância quando eles estão próximos ao poder. Nós vamos ver o PT já está definiu na última eleição e vai continuar a definhar cada vez mais por essa questão de agora ter que viver na oposição durante muito tempo. Então, os partidos, na verdade, crescem ou diminuem de acordo com a proximidade do rei sol, né? Do presidente, do Congresso, do poder especificamente do governo federal. Então, o que demonstra que, na verdade, eles são canais de redistribuição de verbas, favores e apoio. Então, é ressignificar os partidos, é repensar o papel do partido. E eu acho que o papel do partido, no mundo de hoje, ele continua a ser vital para a democracia. Ele continua a ser vital como um agente de representação. Nós vivemos uma democracia representativa. Não tem outro modelo fora da democracia que não seja a democracia representativa. Mas eu acho que falta o partido hoje voltar para a população, para o eleitorado, para explicar, esclarecer as coisas que estão sendo votadas, os sacrifícios que nós temos de fazer hoje para ganhos futuros. O partido perdeu isso. Antigamente o partido fazia isso por meio de sua militância, por meio da formação de seus quadros. Hoje isso não existe. Então eu acho que o partido precisa resgatar um pouco desse DNA original de ser um representante de uma parcela da população e no sentido não só de formação de opinião, formação de cidadania e engajamento cidadão na política. Além do partido, a agenda, porque a agenda vem antes. Isso. O partido se organiza para responder à agenda. Quer dizer, na medida que você tem uma agenda clara, vamos pegar, durante o período da ditadura militar, você tinha o PMDB com a agenda democrática, representava a maior parte dos anseios de quem olhava o Estado. Nós queremos um Estado democrático. Então, todos juntos ali, com inúmeras diferenças menores, se juntavam naquilo que era a unidade para conquistar a democracia. Quando a democracia foi chegando e que já era inevitável, os partidos começam a expressar outras agendas. E outras agendas, mantendo a agenda democrática, cada vez ela vai perdendo força até que sai. Mas ela vai explicitando. Então aparecem os partidos que representavam os movimentos dos trabalhadores organizados, vem o PT, e assim por diante. As classes médias urbanas do Centro-Sul, o PSDB, o PMDB sempre representando também esses segmentos em outras regiões, eles expressam anseios que a sociedade tinha. Anseios da regularização da situação macroeconômica do país, que é respondida nos governos Fernando Henrique, o anseio do enfrentamento da pobreza extrema, que é respondida pelo governo Lula no início, são agendas importantes e que tiveram respostas. O próprio Collor tinha agenda, que era a agenda da modernização. Fernando Henrique tinha agenda, Itamar tinha agenda, Lula tinha agenda. Só não tem agenda Dilma. E ela cai. Não tinha agenda. A agenda da Dilma era nenhuma. Era uma agenda, ela não tinha apoio no Congresso, e não tendo apoio no Congresso e não tendo agenda, ela era uma figura sem utilidade no mundo da política. E recebe uma presa fácil. Uma presa fácil. E ela cai por isso, e não por outra razão. E nós agora estamos à busca da agenda. Esse governo tem agenda. Itamar, o Temer tem agenda, que é parecida com a do Itamar, sob certa forma. Quer levar o país inteiro até 18. Essa é a agenda do Temer. Inteiro até 18, tem que fazer as duas reformas, não é? Para dar credibilidade. Por isso que tem que, pelo menos no meu gosto, quer dizer, não minimizar tanto os insucessos que está enfrentando e está enfrentando nos debates e nas negociações, mas, afinal de contas, é importante levar até 18. E, a partir daí, retomar a agenda. E aí responde a pergunta dos partidos. Não temos outra forma. Mas esses partidos que têm aí, com essas agendas aí, respondem aos desafios que a sociedade brasileira tem daqui por diante? Eu acho que não. Eu vou então tocar num assunto, eu vou pedir uma licença poética aqui para uma sigla, que é PPP, né, a Parceria Público-Privada. Eu vou usar aqui o Parlamento, Partido e Política. A gente está aqui, parece que entendendo que precisa existir algum tipo de renovação na forma de se enxergar esses 3 P's. A despeito dessa situação fundamental de reenxergar a política, reenxergar os partidos e reenxergar os parlamentos, né? Claro que a gente poderia aqui incluir outros tantos poderes e outras tantas instituições,
De que maneira parece para vocês absolutamente fundamental que a gente tenha que reenxergar a relação do indivíduo comum com o Estado, passando por todas as suas possíveis representações? Por exemplo, reenxergar a relação das empresas com o Estado ou dos Estados com as empresas e, obviamente, colocando a política nisso. A partir do que a gente pode chegar em algo como essa responsabilização do cidadão por esta relação e, obviamente, do Estado por esta relação? Bom, eu vejo dois prismas. Primeiro é o seguinte, do prisma público, da política em si, como você falou, política, partidos e até governo, parlamento. Esse governo é interessante, tem 4% de popularidade, tem a agenda certa e continua tendo maioria no Congresso, porque consegue fazer com que o sistema funcione. É o que o Milton colocou, tem uma agenda, existe uma agenda, e é em torno dessa agenda que toda a negociação se dá. Isso é importante, porque esse dar foco dá um senso de propósito, de sentido para as pessoas que estão participando da negociação e não deixa a agenda dispersar e ficar na microagenda. Por isso que as reformas, de certa forma, estão avançando no Brasil nesse tempo. Então, assim, me parece que ter agenda é fundamental para começar a criar essas coligações, fazer partidos e parlamentos em torno de algo concreto, factual, que dê foco. A agenda dá foco, ajuda a dar foco. Mas tem esse outro lado que você colocou é muito interessante. O engajamento da sociedade com a política é uma coisa interessante. O terceiro setor é perfeitamente aceitável, né? Todo mundo respeita o terceiro setor como engajamento político e tal. E hoje, interessante, é onde acontece o maior número de falcatrua. É justamente o engajamento do terceiro setor que se tornou, na verdade, um braço esquisito de partidos e movimentos que vem poluindo um agente muito importante, então precisa despoluir. E as empresas que têm interesses legítimos, que fazem de uma forma mais aberta, é sempre demonizada que estão tentando cooptar o Estado. Então, eu acho que isso vem mudando. O caminho é pelo meio, Felipe? Caminha pelo meio. Nem demonizar, nem endeusar. Exatamente. Então, mas o que eu acho que as dificuldades e a complexidade que o sistema político não está dando conta de responder às demandas, começa a ter uma mudança de ideia de qual é o papel dessas coisas. Começa a definir o joio do trigo dentro do terceiro setor, começa a história da legalização do lobby, que o Milton pode falar melhor do que eu, que é um momento de maturidade política muito importante, a gente reconhecer que existe sim interesses legítimos. Eu vejo, por exemplo, com os deputados especificamente, como é importante esse lobby do bem para instruí-los. Eles não sabem tudo que está sendo votado, não tem a profundidade que uma pessoa do terceiro setor tem ou que uma pessoa do setor privado tem. E isso é fundamental para criar o juízo de valor em torno da lei que ele está votando. Então, eu acho que essa participação cívica, seja setor privado ou terceiro setor, está melhorando e pela primeira vez nós estamos conseguindo separar o joio do trigo. E esse é um sinal de maturidade política muito importante que está acontecendo no Brasil. Nesse sentido, Milton, só para eu colocar um aspecto importante, interessante, enfim, por que a gente fala, por exemplo, lobby do bem e lobby do mal? Por que em relação ao terceiro setor, o terceiro setor inclusive evita o uso dessa palavra? Quer dizer, não seria o instante da gente tentar pactuar definitivamente que representação de interesses legítimos da sociedade, sob qualquer formato que ela se organize, em relação ao poder público, é algo absolutamente possível de ser imaginado se efetivamente queremos ser uma democracia? Eu diria até mais, é impossível de ser afastado. Perfeitamente. Porque, na verdade, quando você fala em governo, você fala em duas atividades impossíveis de você evitar. Uma é lutar por controlá-lo, que é a luta política. Perfeito. E a segunda é o legítimo interesse de grupos de pressão de influenciar as suas condutas, a sua linha de conduta. Essa discussão, só para a gente botar num panorama mais claro, essa discussão se deu nos Estados Unidos na primeira emenda à Constituição, 1791. E lá... Alguns séculos atrasados. Citamos um pouquinho. E essa discussão lá era exatamente isso. O direito constitucional de você peticionar qualquer assunto frente ao Estado, frente ao órgão público. Esse direito, que é o direito do lobby americano, ele era restrito só à União. Os estados não tinham esse direito assegurado. Isso foi assegurado já no século passado, em torno de 24, numa disputa com o New York Times. Numa discussão sobre fonte, esse assunto entrou na Suprema Corte e foi decidido, então, foi retomado e foi transformado num direito
em toda a Constituição americana. Nós estamos muito atrasados nisso. Essa discussão, ela é importante de novo no Brasil, porque tudo isso que nós estamos olhando aqui tem a ver com a relação de empresa e governo. E tem a ver, aí é meu diagnóstico, porque na necessidade brutal de recursos que os políticos tiveram para poder renovar os seus mandatos, que faz parte da luta pelo poder, o relacionamento com as empresas tornou-se uma oportunidade. Você quer influir na política pública, que é legítimo? Ótimo, mas eu preciso de você. O que você precisa? Eu preciso de dinheiro para a campanha. Então a empresa acabava entrando nesse jogo, mas a causa raiz do problema é o custo da campanha. Nós temos que retomar. Um país como o Brasil, e nós estamos escrevendo um livro, são vários autores, sobre relações governamentais no Brasil, vamos editar pela Record até em novembro, aproximadamente novembro. Estamos averiguando todas essas relações sobre vários aspectos, mas a primeira pergunta que todos os autores estão respondendo é o seguinte: dá para imaginar uma sociedade como a brasileira, no século XXI, onde as empresas não se relacionem com o governo? Não queiram influenciar suas políticas públicas? É impossível. Não há lobby do mal. Você influenciar suas políticas públicas faz parte do regime democrático. Aí a discussão é o seguinte: como é que você regulamenta isso? Você tem que regulamentar de modo que o beneficiário desse relacionamento seja a sociedade. A empresa vai ganhar produtividade, é isso que ela está buscando, e a autoridade pública ganha o quê? O reconhecimento de sua capacidade em seguir dirigindo a polis. É um bom político, é um bom profissional, consegue fazer com que desse encontro surja sinergias que a sociedade vai usufruir. Esse é o objetivo. A despeito de interpretações diferentes acerca do resultado disso, que é do jogo democrático. Evidentemente. E o Congresso, esse Congresso que nós estamos aí olhando para ele com preocupações, esse Congresso está discutindo uma nova legislação que tramita há muitos anos, nasce do presidente Marco Maciel. Que era do senador Marco Maciel. Isso, do senador Marco Maciel. Ainda. Depois ele descansa e finalmente o deputado Zaratini faz um projeto de lei e agora tem um substitutivo aprovado na CCJ da deputada Rosiane Brasil, que é, no meu ponto de vista, muito interessante e muito positivo. Não cria reservas de mercado, não cria guichê, que são os dois grandes problemas, né? Um guichê do lobby, né? Onde você só pode negociar ali. Ele é amplo nesse sentido, mas regulamenta. Regulamenta a atividade, dá transparência, busca dar transparência, busca dar accountability. Então, são os pontos mais importantes. Eu estou muito otimista e esperançoso de que esse projeto seja aprovado no plenário. Bom, nós falamos dessa relação da sociedade e suas múltiplas formas de organização com o Estado, falamos de uma reorganização de algumas instituições do próprio Estado, mas eu queria voltar, Felipe, com uma questão que você apontou logo no começo acerca do Pacto Federativo e de uma necessária descentralização. O que nós ganharíamos enquanto sociedade se abríssemos mão de um desenho que parece muito concentrado no plano federal e tentássemos levar uma parte das decisões ou da construção de políticas públicas para um plano mais local e descentralizado? É possível ver ganho nisso e quais ganhos seriam esses? Eu vejo grandes ganhos nessa descentralização. Primeiro que o Brasil são realidades distintas, são problemas distintos. Então o governo vai ter muito mais foco nos problemas locais. Segunda coisa é que nós vamos transformar estados e municípios em laboratórios, em pilotos de políticas públicas diferenciadas. Nós vamos testar uma política de educação num lugar, de saneamento em outro, de economia de água em outro, né? Então nós vamos poder ter uma coletânea de boas experiências de sucesso que aí sim virariam políticas públicas federais. Um dos desastres que nós temos é um governo federal decidir em cima de várias realidades uma política nacional que não dá certo e ninguém acaba com a política pública. Também tem esse negócio, a política pública que não dá certo, ninguém enterra, não sepulta, aquele negócio fica lá. Então eu vejo que essa descentralização vai aproximar o governo das pessoas, vai ajudar nessa área de responsabilização, vai endereçar problemas locais e vai transformar os estados e municípios nesse grande laboratório para se testar novas políticas públicas. Isso vai arejar muito o debate político. E outra parte, o Milton tocou num ponto que eu acho fundamental. A velocidade da mudança da política pública hoje, ela precisa ter um período de validade.
Saiu uma coisa muito interessante, em alguns países na Escandinávia já começaram, é o Sunset Clause, a cláusula do pôr do sol. A política pública vai valer por 10 anos e depois ou ela é renovada ou ela deixa de existir. Nessa área de tecnologia, como é que você vai querer privatizar um setor agora? Como é que você vai, como o Milton colocou, regular o Uber hoje, se amanhã não vai ter mais carro com motorista? Ou seja, você faz uma lei que vai durar, perpetuar, com uma mudança tecnológica muito alta. Então, eu acho que parte dessa descentralização vai trazer para um realismo político também, que algumas leis, elas têm de durar por tempo determinado, porque senão nós criamos esse arcabouço de esqueletos que se perpetuam na legislação do país. Não, eu concordo com isso, mas eu quero só chamar a atenção de um ponto, eu concordo 100%, mas tem pessoas, eu vou dar até o nome, o senador Cristóvão Buarque é inegavelmente um parlamentar que tem defendido as questões de educação permanentemente, é a bandeira dele e a defende muito bem. O senador Cristóvão Buarque defende, por exemplo, a centralização da política de educação. Então eu fui tentar entender, porque ela vem exatamente no sentido contrário disso que me parece razoável, interessante e com bons resultados em alguns casos, né? Temos já podendo... O que ele diz é o seguinte, na verdade, grandes políticas que foram desenvolvidas no passado, que foram a distribuição das responsabilidades da política educacional, que deu aos municípios o ensino fundamental, ao Estado o ensino médio e à União o ensino de terceiro grau, ela foi de uma infelicidade, sob certo aspecto, brutal e até uma injustiça, porque concentrou o dinheiro exatamente naqueles que têm mais capacidade de puxar o dinheiro para si mesmo, que é o ensino de terceiro grau. Claro, os estudantes universitários, os professores universitários são muito mais articulados que os meninos do fundamental e os professores do fundamental. Então, na discussão de dinheiro, para onde foi o dinheiro? Para o ensino superior. É evidente. Então, hoje nós estamos enfrentando uma dificuldade brutal no ensino fundamental, uma dificuldade muito grande no ensino médio, também no ensino superior. E faltou dinheiro para a educação. Do ponto de vista dos recursos que foram para a educação, eles não foram crescentes, eles foram muito maiores que em todos os outros lugares. Então mostra que essa é uma discussão que envolve você distribuir os recursos, e eu sou plenamente favorável, mas as responsabilidades também. Não, lógico. Caso contrário, com certeza. Senão você cria uma situação como essa que a gente está vendo. Uma questão de avaliar política pública hoje, eu sempre digo, não é quanto o percentual do PIB nós estamos gastando com educação, é quanto está chegando no aluno. Eu quero saber quantos reais eu estou gastando no aluno no Fundamental 1, no Fundamental 2 e se isso está fazendo a diferença ou não em ele melhorar ou não o seu nível educacional. Ou seja, então eu acho que por isso que essa transferência de poder ela teria que vir com a responsabilização. Aliás, tem uma coisa interessante, né, Humberto? Se nós radicalizarmos essa descentralização, significa que municípios que não tiverem condições de viver com o seu IPTU, o ISS e tal, deixam de existir. Porque não tem dinheiro, não pode ser. É um sujeito que vive de mesada a vida inteira, não é um sujeito independente, né? Perde o sentido, perde a própria pulverização de municípios. Então, se você descentralizar não só recursos, poder e autonomia e responsabilização, cria-se um mecanismo importante, porque essa criação de municípios no Brasil também foi uma coisa nefasta, que aumentou ainda mais a dependência do governo local do governo federal, né? Exatamente. Ou seja, descentralização e autonomia. E autonomia. Desde que exista essa viabilidade para a autonomia. Sim. Agora, como é que eu consigo implementar isso? Eu acho que aqui existe um outro nó imenso, se por vezes a sensação que nós temos é que o deputado federal se auto-intitula um embaixador de municípios. Portanto, ele é um sujeito que abre um gabinete em Brasília, né, bastante inchado, a bem da verdade, para representar interesses de prefeitos numa relação que o sustenta politicamente. Como eu posso esperar que esse agente aperte sim num projeto em que ele esvazie de significado esta leitura que ele mesmo faz da sua atividade parlamentar? É impossível. Posto nessas condições, é impossível. Quer dizer, isso só pode acontecer na medida em que outras circunstâncias aconteçam. Então, por isso é que tem algumas questões urgentes que nós temos que caminhar. Quer dizer, essa não é a mãe de todas as crises, por maior que ela seja. Ela é uma crise. Nós temos que ir adiante e vamos enfrentar outras. E ir adiante agora envolve você tomar decisões de curtíssimo prazo. E decisões de curtíssimo prazo que transformem, de certa forma,
o modo como está organizado esse parlamento. Então, a defesa, que me parece hoje bastante consensual, pelo menos nos grupos que intelectualmente estão defendendo questões referentes a essa reforma. Fim das coligações proporcionais, a criação de uma cláusula de representatividade ou cláusula de barreira, de modo a que você limite a participação no Congresso. Isso vai fazer uma mudança muito maior do que pode parecer, muito maior, fazendo com que essa representatividade mude de situação. E a partir daí você possa discutir essas questões que o Luiz Felipe coloca. Quer dizer, valorizar as políticas públicas olhando o Estado como um prestador de serviços para a população e avaliados dessa maneira. Então, esse é o fato novo. Quer dizer, quando você passar a olhar o Estado, e o Estado em todos os seus sentidos, o município, o Estado federado e a União, como prestadores de serviço, e procurar entender por que esse serviço não é prestado aqui, se ele pode ser prestado ali, porque agora eu tenho indicadores. Essa é a forma que nós vamos ter que conquistar. Não é linear, eu não acredito que vamos levar tantos anos para fazer isso, porque hoje temos muito mais capacidade para fazer isso, muito mais instituições capazes de avaliar políticas públicas e mostrar que elas perderam sentido ou que desenhadas dessa maneira não fazem sentido e assim por diante. Então eu sou otimista, mas acho que tem tarefas de curtíssimo prazo, para 18, de modo que a gente possa caminhar nessa direção, né? E associada ao sistema eleitoral. Eu acho que as reformas políticas elas têm que ser todas graduais. Precisa dar tempo para todo mundo se acomodar. O deputado vai mudar o seu papel. Esse papel que você bem descreveu do deputado, ele é fruto do sistema. Como o dinheiro está em Brasília, ele tem que ser mesmo embaixador do prefeito, porque senão ele não faz nada. E tem prefeitos de pequenas cidades, que você sabe muito bem, que passam o tempo inteiro em Brasília em vez de estar governando a sua cidade, porque não adianta ficar na cidade, não tem dinheiro, não tem verba, a verba está em outro lugar, ele vai buscar o dinheiro, onde está o dinheiro. Então, essa mudança precisa ser gradual para deixar as instituições se acomodarem. Então, no dia que você fala assim, em 2025, prefeituras viverão de IPTU e ISS, acho que o ITR tem que ser um imposto, evidentemente, municipal também, porque a terra está no município, e quem não viver com isso vai ter que fazer algum tipo de fusão entre municípios e criar um município que tenha receita suficiente para se sustentar, vai parar as caravanas a Brasília, porque não tem muito que tirar de dinheiro lá, pode ter para um programa específico ou não de educação ou saúde, mas o seu dia a dia, a sua administração local vai depender desses recursos. A mesma coisa, os estados vão viver do seu IVA. Então, assim, vai viver daqui, não tem dinheiro em Brasília, então não adianta, e vai mudar o papel do deputado. O deputado vai ter que estar olhando com problemas locais, mas vai se dedicar mais às questões federativas e muito menos essa questão de intermediação que hoje é o seu papel. Nesse sentido, Felipe, a reforma fiscal é uma reforma política? Certamente, uma reforma extremamente importante, porque precisamos resgatar essa autonomia gerencial dos seus recursos, os estados e municípios. Senão é um falso federalismo. O que nós temos no Brasil hoje é um falso federalismo. Você tem 5.800 municípios que 90% deles não conseguem viver sem o fundo de participação dos municípios. Então, na verdade, é mais um programa de transferência de renda. Vou fazer uma provocação final para a gente encerrar essa conversa tão desafiadora. É um falso federalismo porque concentra muito recurso e muito poder no plano federal. Seria ou poderia ser vista como, eu não vou usar o termo falsa democracia, mas como uma democracia muito debilitada por ainda fazer com que determinados cidadãos e mesmo determinados representantes vivessem muito mais numa condição de súditos do que de efetivos cidadãos? Eu prefiro ser mais otimista na sua resposta. Até porque você tem vizinhos, você pode olhar para os vizinhos e se comparar. Perfeito. Então, a nossa democracia é uma democracia que precisa ser muito melhorada sempre, precisa voltar para a agenda, a discussão sobre isso, mas eu acho que nós temos que comemorar o fato de que continuamos respeitando essas instituições, fazendo força para que elas se fortaleçam e, no fundo, torcendo para que possamos ter alternativas em 18 que nos permita escolher alguém centrado no sentido de entender os vários reclames que vêm da sociedade, legítimos, né, e possa mediar num Estado que está permanentemente sendo reformado porque a sociedade evolui.
Então eu prefiro isso. Então eu vou terminar com essa preferência e com esse olhar sobre 2018, perguntando o que é possível esperar de 2018 no que diz respeito ao amadurecimento da cidadania e, em contrapartida a isso, a um fantasma populista que pode vestir diferentes cores e diferentes aspectos associados a ideologias. Aqui não está dizendo se de esquerda ou de direita, enfim, mas o quanto que a gente tem que correr para não flertar com esse tipo de ameaça? Bom, primeiro, nós vivemos hoje a maior crise política e econômica do país e as instituições, como o Milton disse, continua respondendo de forma muito positiva. Olha, com esse presidente com baixa popularidade, com o Congresso completamente desacreditado, nós acabamos de aprovar uma reforma educacional extremamente importante, o teto do gasto público. Ontem votamos a reforma trabalhista e, enfim, estamos caminhando para uma agenda reformista apesar de toda a crise. Então, as instituições estão respondendo de uma forma construtiva para essa democracia que todos nós desejamos. Agora, para 2018, eu vejo uma vertente muito parecida com o que foi a eleição de 94. Ali era um caminho, era uma bifurcação do Brasil. Que caminho o Brasil trilharia? O caminho das reformas, que seria a agenda do então candidato Fernando Henrique Cardoso, ou era a agenda mais do populismo, que era a questão do Lula? Felizmente o Brasil naquela época escolheu a agenda reformista. E escolheu porque mudou a percepção econômica com o êxito do Plano Real. Então, o que vai mudar a percepção do eleitor para 2018, para ele não cair na armadilha populista, é a melhoria da economia. Nós não teremos um Plano Real, não será uma melhoria significativa, mas é uma percepção de que as coisas estão mudando para melhor. Ou seja, a economia, essas reformas ajudarem a trazer de volta os investimentos, trazer de volta os empregos. Então, assim, eu estou desempregado, mas meu vizinho já conseguiu um emprego. Então, puxa vida, aqui já tem um caminho, então eu sou próximo da fila. Então, eu acho que se nós aprovarmos as reformas em 2017, a economia começar a retomar, o investimento começar a retomar, nós teremos um eleitor muito mais buscando a continuidade de uma agenda reformista do que uma aventura populista. Então, o cenário de 2018, para mim, ele será determinante pelo êxito ou fracasso do que nós fizermos em 2017. E a gente achava que era simples. Na verdade, em momento nenhum dissemos isso, em instante algum afirmamos isso, mas, ao que tudo indica, as reformas, com muitos S's nos finais destas palavras, estão associadas a um ambiente complexo, a um ambiente desafiador e, sobretudo, a um ambiente que nos coloca diante de escolhas bastante significativas em relação à nossa realidade. O Brasil conversou com Luiz Felipe Dávila, Milton Seligman, e eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.